E vamos acompanhar mais um debate importante sobre a PEC 32 de 2020 com Maria Lúcia Fatorelli, membro da Auditoria Cidadã, e Fausto Augusto do DIEESE, nesta live promovida por várias entidades sindicais recentemente. O nosso debate aqui é a PEC 32, os seus impactos e o sistema da dívida pública, o que tem uma coisa a ver com a outra, e a gente espera que você possa aí dar para nós aí um apontamento. Temos que nos unir para, de fato, conseguir avançar, né? Barrar esse processo de desmonte e partir para conquistas. Eu vou procurar, então, abordar esse tema começando pela conjuntura. Nós estamos numa conjuntura de crise. Essa crise é mais uma crise que é usada para justificar o desmonte. E como é que isso acontece? Em primeiro lugar, as crises são produzidas. Não só a crise atual, mas desde a década de 70. Na década de 70, crise produzida quando os Estados Unidos quebraram a paridade dólar-ouro e ligaram a maquininha, imprimiram dólar à vontade e saíram oferecendo empréstimos mundo afora. O Brasil foi um dos países que aceitaram essa oferta de empréstimos. E depois, na década de 80, outra crise fabricada pelos bancos, que aumentaram as taxas de juros, ofereceram empréstimo a juro baixo, e eles mesmos aumentaram o juro para mais de 20% ao ano, produzindo a crise da década de 80. E, em cima disso, o FMI obrigou o Banco Central a assumir todas as dívidas públicas e privadas. O Banco Central virou devedor de tudo. E a década de 80, todo mundo sabe, década perdida. Por quê? A dívida foi para lá em cima, porque o Banco Central assumiu dívidas privadas, dívidas de bancos, de multinacionais, sem ter recebido um centavo. Na década de 90, outra crise, provocada pela política monetária do Banco Central, que aplicou juros abusivos de 50%. A Selic chegou a quase 50% ao ano. Na década passada, outra vez crise fabricada, lá fora. Em 2007, nos Estados Unidos, 2010, na Europa, crise provocada pelos bancos com a farra dos derivativos. E agora a gente vive uma crise fabricada aqui no Brasil. De novo, pela política monetária do Banco Central, eu vou explicar. Todas essas crises econômicas produzidas pelos bancos, pelo poder financeiro, elas têm uma responsabilidade enorme, tanto dos bancos privados como do setor financeiro institucional. Os bancos centrais, o FMI, Banco Mundial, o BIS, instituição privada que fica lá na Suíça e manda em todo o poder financeiro. E essas crises têm justificado um rol de medidas. Diante da crise, tem que debelar a crise, não é? Tem que pagar a dívida. E aí vem as medidas. Vem o plano de ajuste fiscal, austeridade com corte de investimentos e gastos, as privatizações e as contrarreformas. Então, é aí que entra a reforma administrativa. Ela vem numa sequência de medidas. Entre os planos de ajuste fiscal dessa crise atual, nós podemos citar a emenda do teto, podemos citar a emenda 109, que promoveram congelamento, teto de gastos, cortes. As privatizações, vocês estão vendo, tanto em âmbito federal. A última foi o absurdo da entrega da Eletrobras, um verdadeiro crime de lesa pátria. E em âmbito de estados e municípios também, nós estamos vendo uma privatização acelerada. Tudo justificado na tal da crise. E as consequências? Todos nós sofremos. A redução dos serviços prestados à população, o aumento do desemprego, da informalidade, da precarização, o aumento da desigualdade social,
Ao mesmo tempo que os pobres ficam mais pobres, olha a população de rua, que calamidade. Ao mesmo tempo, temos mais bilionários. A concentração de renda aumenta. O desmonte da estrutura do Estado e o aumento dos lucros dos bancos, porque os bancos ganham duas vezes. Eles ganham com os mecanismos que produzem as crises e ganham com as medidas adotadas para debelar a crise. Qual foi a causa dessa crise que nos atinge desde 2014? Há vários anos, nós temos mantido mais de 4 trilhões em caixa. Quando a gente fala das riquezas do Brasil, muita gente fala, o Brasil tem muita riqueza natural, mas não tem dinheiro. Tem sim! Tem caixa no governo federal. Temos mantido mais de 4 trilhões e no final do ano passado chegamos a mais de 5 trilhões na gaveta. Na conta única do Tesouro, no caixa do Banco Central e reservas internacionais. Mas tudo isso está reservado para o rentismo. Então, a classe trabalhadora tem que saber quem é seu inimigo. E sabe, né? O nosso inimigo está aí. Está aí no poder financeiro que quer tudo para ele. Produz crise para se apoderar cada vez de uma parcela maior, sacrificando a classe trabalhadora. E essa crise fabricada afetou as finanças de estados e municípios também. Então, eu não estou falando só para servidores federais. Todos estão na mesma, sofrendo as consequências dessa mesma crise fabricada. Quais fatores produzem crise no capitalismo? Esse ensinamento está nesse livro aí, ó, um livro em inglês, eu tive contato com ele quando participei da auditoria na Grécia. Ele explica direitinho. O que produz crise no capitalismo são as guerras, as pestes, como agora a pandemia, a quebra de safra, que leva a população à fome, e quebra de bancos, que foi a causa da crise em 2007 nos Estados Unidos e 2010 na Europa. Nós tivemos algum desses fatores aqui no Brasil em 2014, quando o PIB zerou, e a partir de 2015 caiu 7% em 2015 e 2016. Nós não tivemos nenhum desses fatores aqui. O que provocou a crise aqui no Brasil foi a política monetária do Banco Central, que elevou as taxas de juros para patamares abusivos. A Selic chegou a 14,25%, mas os títulos oferecidos ao mercado pagavam juros muito maiores do que esse. Aumentou a retirada de moeda de circulação, remunerando a sobra de caixa dos bancos, R$1 trilhão, provocando escassez de moeda e aumentando o juro de mercado. Isso quebrou empresas, aumentou o desemprego, o PIB caiu. Em 11 meses, a dívida cresceu 732 bilhões. E o investimento foi menos de 10. E não foi coberto por dívida. Nós publicamos esse artigo. O Banco Central está suicidando o Brasil. Nós vimos que esse conjunto de medidas estava gerando uma crise. Mas ninguém fez caso, a dívida foi, a crise foi fabricada e está aí sendo usada como justificativa para todo esse desmonte. O companheiro Fausto vai falar um pouquinho para nós da reforma administrativa e seus impactos sobre o Estado, né, José? Nós, pelo GES, estamos acompanhando o debate desde que a PEC foi apresentada. A nossa tarefa era, inicialmente, levar a discussão da PEC para o maior conjunto, maior número de dirigentes sindicais e, enfim, espalhados pelo Brasil. Para isso, a gente fez curso, para isso, a gente fez inúmeras palestras, fez encontros, fizemos produzimos muito material. E agora, de certo modo, é continuar um pouco isso. Como uma atividade bastante grande, nós estamos com bastante dirigente aqui, a minha ideia é colocar um pouco de dado e um pouco do que é a PEC. A gente tem falado muito sobre a PEC, mas eu acho que é bom também a gente começar a falar um pouquinho como é que a gente vai, ao compreender a PEC, a gente vai precisar desmontá-la do ponto de vista da discussão dentro do Congresso Nacional e do próprio convencimento da sociedade em geral. Acho que esse é o primeiro elemento. Não é uma reforma administrativa, a primeira questão, ela é sim uma destruição do Estado construído na Constituição de 88,
e ela não é só uma reforma administrativa, ela é, antes de mais nada, uma reforma de Estado. Por que a gente está chamando isso de reforma de Estado? Porque quando a gente fala em reforma administrativa, e é muito comum, aqui tem muitos servidores federais, estaduais, municipais, é muito comum, quando um governo assume ali o seu mandato, ele encaminha sempre para o legislativo uma reforma administrativa, porque ele está reorganizando ali as secretarias, está reorganizando os ministérios, está rearrumando a casa. Isso a gente chama de reforma administrativa, ou seja, e é bem comum, a cada 4 anos a gente vê isso nos estados e municípios quando há troca de governo. Mas o que está tramitando no Congresso hoje, o que é de fato a PEC 32, é muito, muito mais do que isso. A PEC 32 se propõe uma mudança na estrutura do Estado brasileiro. Ela altera não somente questões relacionadas ao servidor público, mas, como a Fatorelli lembrou, ela mexe na relação do Estado com o setor público, e isso é bastante importante. Ou seja, na cabeça de quem organizou a peça, de quem está defendendo a PEC 32, tem por trás claramente um processo de privatização do Estado brasileiro. Antes de discutir servidor público propriamente dito, que a PEC tentou fazer, isso a gente minimamente conseguiu conter na Comissão de Constituição e Justiça, era colocar ali 2 princípios bastante preocupantes, que era o princípio da subsidiariedade e o princípio da complementariedade. O que era isso? Era inverter tudo que está escrito na Constituição numa tacada só. De uma forma era, você, por um lado, colocar ali o Estado como complementar à iniciativa privada, e o Estado subsidiário ao interesse da iniciativa privada. Ou seja, inverter aquilo que, por exemplo, está consignado em relação à saúde, por exemplo, no momento de pandemia que a gente está vivendo, em que cabe ao setor público a execução do direito à saúde universal e cabe à iniciativa privada o seu papel complementar. A PEC propõe o inverso disso. Essa reforma administrativa, ela não está separada de um conjunto enorme de reformas que vem acontecendo ao longo principalmente do governo Fernando Henrique, e depois, novamente, agora, logo depois de 2016. Ela está no meio de um conjunto de outras mudanças. Vamos lembrar aí que a grande mudança que a gente teve foi a emenda do teto, a emenda do teto que simplesmente congela os gastos do setor público nos próximos 20 anos, ou seja, simplesmente isso está asfixiando a possibilidade do Estado atuar, do Estado ampliar o seu papel social. Depois disso, a gente veio logo em seguida, ali em novembro de 2017, com uma reforma trabalhista e sindical, com interesse muito claro de precarizar as relações de trabalho no setor privado e enfraquecer o movimento sindical do setor privado. Vamos lembrar que, a partir da reforma sindical, todos os dramas, as novas formas de contratação e a terceirização indistinta se implementa no mercado. Nós estamos vendo uma parte disso acontecer agora com a pandemia, mas na saída da pandemia a gente vai ver o estrago maior ainda do que essa reforma trabalhista sindical vai estar causando. Aí a gente tem em 2019, então, a reforma da Previdência, uma reforma da Previdência que dificulta o acesso à aposentadoria de um lado e, de outro, diminui o valor dos benefícios e ainda cria uma série de burocracias e entraves que vai levar lá na frente a uma enorme crise do próprio sistema próprio de previdência social do regime dos servidores. É bastante importante a gente lembrar que, no caso da reforma da Previdência, a gente tem uma vitória importante, a gente consegue barrar a privatização da Previdência Social com a implementação do sistema de capitalização que era a proposta deste governo. Muito bem. E aí a gente tem agora, tramitando, 2 reformas de arrendamento. Reformas de Estado, que é a PEC 32, e uma reforma tributária. E aí a reforma tributária fecha o arcabouço de mudanças, por quê? Porque você vai reduzindo o Estado, vai criando os mecanismos de redução do Estado, e pela reforma tributária você vai repassar parte importante do fundo público por meio de redução de impostos, principalmente sobre empresas e os mais ricos.